E vamos lá então, dar início ao capítulo 3 de Atos, para dar continuidade naquilo que a gente já viu de segunda passada, né? Senhor, agora é contigo, Paizinho. Agora é contigo, multiplica, Pai, as minhas poucas palavras e transforma esses 2 capítulos que veremos aqui em um estudo edificante para todos, Senhor amado, que o Teu Espírito Santo tome a liberdade, tome a prioridade e possa trabalhar em nossas mentes e corações, ó Pai, em nome de Jesus. Capítulo 3 de Atos. Vimos aqui que o capítulo 2, né, só para a gente relembrar o que se passou ali, o contexto, a descida do Espírito Santo sobre os primeiros cristãos que se reuniam após a ascensão de Jesus. Vimos ali todo o capítulo, o que se passou, quantos creram, quantos foram salvos, né? E aí aqui, o capítulo 3, a gente pode dizer assim que talvez foi realmente o início, né? Do que os apóstolos fariam ali já como mensageiros do Senhor, como igreja, por assim dizer. A gente vai ver que ali inicia-se o trabalho depois da experiência que eles tiveram com o Espírito Santo. Ali inicia-se a pregação das boas novas e anunciar realmente a morte e ressurreição de Jesus, né? E como se deu isso? Com quem se deu isso no primeiro momento aqui, né? Já vemos ali no início do capítulo os 2 primeiros nomes que vêm à tona, que chamam a atenção e que são citados. E quem foram os 2, né, que deram início a essa história contada no capítulo 3. Eu vou iniciar a leitura, eu quero fazer algumas pausas aqui, depois a gente compartilha a leitura, tá bom? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro lhe disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Só até aqui por enquanto, já para que a gente comece a entrar no contexto e ver como tudo começou, né? Aonde que tudo deu-se início e o que nós não devemos fazer hoje. Que esse é o principal objetivo aqui também. Além, claro, de ler a palavra, entender o contexto, mas o objetivo é desfazer os mitos, desfazer aquilo que a gente aprendeu de forma repetitiva e longe da palavra. Então aqui a gente vai começar realmente a entender como era feito, como era pregado o Evangelho, quais eram as expectativas, por assim dizer, e o que a gente vem aprendendo hoje e criando em nós mesmos expectativas que não correspondem com a palavra de Deus. Só nesses versos aqui. Existia uma hora específica para a oração, todos se reuniam no templo para orar, subentende-se que ali havia uma multidão, né, que se reunia para fazer suas orações, e este, então, citado mendigo aleijado ali, ele era colocado na porta do templo, justamente para pedir esmolas, porque havia uma concentração de pessoas ali, maiores, então talvez maiores eram as chances dele conseguir aquilo que ele tinha ido buscar, que eram as suas moedinhas, as suas esmolas e tudo, era a única maneira que ele tinha talvez de se sustentar. Notando que Pedro e João estavam passando por ali, talvez este homem não sabia quem era exatamente Pedro e João, eram simplesmente só mais 2 no meio de uma multidão, e ele foi fazer o que ele fazia com todo mundo, ele foi pedir esmolas para estes 2. Diz aqui o verso 5, né?
que o homem olhou para eles com atenção, quando Pedro responde, né, olhe para nós. Quando alguém que está pedindo algo escuta essa resposta, escuta essa direção, né, de olhe para mim já, eu não vou simplesmente dar aquilo que você está pedindo, mas olhe para mim com atenção, porque aquilo que eu tenho para te falar talvez seja muito mais valioso, né, ou a gente cria em nós uma expectativa, né, ele vai suprir a minha necessidade, ao invés de dar uma esmola, ele vai me dar mais do que aquilo que os outros têm me dado e tudo. Então, chama a atenção dessa forma, né, quando Pedro fala, olhe para nós, e este homem já cheio de esperanças ali, de expectativas, ele olha para Pedro. Só que aqui no verso 6 é onde tudo muda, é onde tudo nos faz abrir os olhos para aquilo que foi pregado naquele momento, para aquilo que foi entregue para aquele homem e para aquilo que nós estamos correndo atrás hoje. Não sei se vocês estão acompanhando o raciocínio, mas eu quero continuar o verso 6 aqui, vocês vão entender aonde eu quero chegar. Disse Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aqui a primeira coisa que a gente vê neste verso, neste ato de Pedro ali, não vou nem dizer somente nas palavras, mas olhemos para a atitude de Pedro, ele já responde para alguém que estava esperando algo material. Ele responde para alguém que estava ali com as suas necessidades pessoais, por assim dizer, as suas necessidades materiais ali era a prioridade dele naquele momento, receber as esmolas, receber as moedas, mas Pedro ele vai mais longe do que isso. Ele olha para o homem e fala assim, eu não tenho ouro e eu não tenho prata. E o que hoje nós estamos fazendo, eu generalizo aqui, mas para que a gente possa refletir nessa passagem aqui e com a realidade que nós vemos hoje, o que nós fazemos hoje é entrar em determinados locais, em determinados grupos, em determinados estabelecimentos, buscando que a nossa necessidade seja suprida. Buscando um relacionamento pessoal, buscando uma realização pessoal, buscando um grupo para ser aceito, para fazer parte daquilo. Em outros lugares eu vejo até a necessidade financeira. Entramos ali num determinado círculo de amizades esperando que ali a gente possa fazer uma rede de negócios, uma rede de trabalho e para ter as nossas expectativas atendidas. Muitas vezes é isso que temos buscado. Talvez por falta de conhecimento, talvez por uma imaturidade, ingenuidade, não sei. Mas muitas vezes entramos buscando isso porque somos conduzidos a isso. Porque aquele que deveria ser o Pedro do outro lado da história, falando, olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Ao invés da pregação ser esta, eles esquecem aquilo que o Senhor plantou dentro de nós e oferecem o ouro, a prata, o cargo, a posição, o título. Então é uma troca. É uma via de mão dupla totalmente incoerente. Porque está sendo oferecido algo que não é o Evangelho e muitas vezes entramos em lugares ou corremos atrás de pessoas buscando algo que também não é o Evangelho. E aí a gente não pode simplesmente olhar e não somos ninguém para julgar ou culpar ninguém, mas os fatos devem ser expostos e sim analisados e comparados com a palavra de Deus. Aí muitas vezes a gente não pode culpar aquele que está indo buscar o milagre, porque o erro às vezes está naquele que está oferecendo a coisa errada. E mais uma vez eu repito, o meu intuito aqui com estas segundas-feiras, com estas aulas,
É retomar a leitura da palavra do Senhor e retomar o contexto daquilo que Ele nos oferece, daquilo que Ele nos dá. O trabalho, a oportunidade, a riqueza, o bem-estar, o isso, aquilo, a gente coloca de lado aqui, vem em segundo plano. Não estou dizendo que ninguém precisa abrir mão disso, precisa ser pobre, miserável e tudo. Não é isso. Mas a gente não pode misturar as coisas. Eu não posso, na minha posição, vir aqui oferecer algo para vocês que não está dentro da palavra. E por outro lado, a gente não pode vir aqui também buscar aquilo que não está dentro da palavra. Porque senão a gente começa a alimentar erro dos dois lados. Vocês vão criar uma grande expectativa em mim, e eu vendo essa expectativa, eu vou querer oferecer algo que eu não posso. Por isso que a gente não pode se afastar da palavra do Senhor, se afastar do modelo de evangelho, do modelo de pregação, como eu falei segunda-feira passada, do modelo de evangelismo que deve ser apresentado. Se a gente segue isso, dificilmente vai se perder no caminho. Mas temos que manter os nossos olhos em Jesus e na palavra do Senhor. Verso 9. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Então aqui, esse primeiro contexto eu finalizo aqui no verso 10, lembrando, Jesus já havia saído do contexto fisicamente, ele já havia sido morto, crucificado, já havia subido aos céus. A partir daqui, os milagres acabaram. Não, eu creio até hoje que milagres podem acontecer. Assim como os discípulos fizeram, assim como Pedro e João curaram este homem, eu tenho certeza e posso arriscar até testemunhar que milagres já foram vividos aqui. Eu já posso testemunhar, sim, alguns que mesmo eu vivi. Não posso nunca me esquecer do que o Senhor fez por mim, pela minha casa e de onde me tirou. Também não podemos menosprezar o fato de que se levantamos pela manhã, temos o privilégio de abrir os olhos, de respirar, de ter uma vida saudável, já estamos vivendo os milagres do Senhor. Não podemos confundir as coisas. Milagre do Senhor não é aquilo que o nosso coração deseja que aconteça. Talvez vivamos milagres durante o dia que não fazemos nem ideia de que está sendo sobre nós. Não sabemos do que o Senhor tem nos livrado, não sabemos aonde o Senhor tem evitado de que entremos, de que passemos e tudo. São pequenos milagres que não vemos no nosso dia. Mas são possíveis sim de acontecer. E a segunda lição somente desse contexto é que o que foi dado a este homem, não há riqueza no mundo que possa comprar. Não há dinheiro no mundo que possa fazer essa troca. Então não podemos cair no erro de pensar que nós vamos oferecer algo para alguém, que não seja aquilo que o Senhor já colocou em nós. Então seria hipocrisia da minha parte vir aqui oferecer algo material para vocês, talvez para chamar a atenção de muitas pessoas, sendo que talvez não foi isso que o Senhor colocou em mim para transmitir para outras pessoas. Eu acredito sim que alguns Ele possa abençoar enormemente financeiramente, não para parar em você, para abençoar também outros. Para outros talvez Ele não deu o dom das finanças, mas deu o dom da cura, da revelação, da profecia. E é isto que devemos derramar sobre os outros. Não de uma forma egoísta, mas de uma forma coletiva. O Senhor não vai derramar nada em você para que você derrame sobre os outros e a glória venha para você. A gente vai ver isso aqui no decorrer dos versos, como se desenrolou essa cura através de Pedro e João. Vamos ver aqui de quem foi o crédito, de quem foi a honra e para benefício de quem foi essa cura. Isso é importante termos em mente também.
Verso 11. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Então aqui, exatamente o que eu acabei de comentar com vocês. Porque, olha o que eles poderiam ter feito com isso, né? Eu curei, eu fiz, foi a minha mão. Eu tenho o poder para curar, eu tenho o poder aqui para arrumar a vida de vocês e dar aquilo que vocês precisam. Venha a mim, diga o que precisas e eu posso fazer. Não foi exatamente esse o discurso de Pedro. Notem aqui que, apesar de todo um povo estar maravilhado com aquela situação, todo mundo conhecia o mendigo aleijado, via que ali, a gente vai ver também no texto, ele já tinha mais de 40 anos de idade, todo mundo estava habituado com ele sentado naquele mesmo lugar, sofrendo por aquela doença. Depois que é curado, todo o povo reconhece, e ainda assim o discurso de Pedro é: por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? Quantas vezes hoje vemos pessoas que não fazem nem perto disso que Pedro fez? Nem sequer podemos chamar de milagre o que pessoas fazem, porque às vezes induzem as outras com um discurso muito bem preparado, com textos fora de contexto, e somente para encher os olhos e ouvidos daqueles que ouvem. E ainda assim se acham no direito de dizer assim: eu faço, eu aconteço, eu tenho a palavra, eu tenho a revelação. Estamos longe demais do Evangelho. Estamos longe demais da revelação que o Senhor nos deixou aqui. Verso 13, Pedro traz aqui a direção e a revelação de quem fez isso, né? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Notem que aqui Pedro coloca Jesus numa outra posição, não somente de filho de Deus. Vou ler novamente o verso 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Aqui já não era nem mais somente Jesus, o Filho de Deus. Porque além de Filho de Deus, ele se fez homem, veio nesta terra para fazer o quê? Para servir também ao seu Pai que estava nos céus. Além de servo do Senhor, ele foi servo também dos seus discípulos. Ele não veio aqui para dizer que ele era o maior, que ele era o melhor. Ele veio para provar com o exemplo de como se vivia. Então aqui Pedro, reconhecendo esta servidão de Jesus, embora fosse o Senhor dos senhores, ainda assim ele se colocou como servo. E Pedro, reconhecendo isso para poder trazer esse testemunho perante o povo, deixa muito bem claro aqui para nós. E ainda reforça a informação, né? Este a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Pilatos já tinha decidido que Jesus não tinha nada a ver com aquela história, não tinha nada para ser acusado, e o povo decidiu crucificá-lo. Vocês negaram publicamente, verso 14, o santo e justo, e pediram que lhe fosse libertado um assassino no seu lugar. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou o homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Então aqui Pedro deixa muito bem claro quem curou. Embora usou a vida de Pedro, usou as palavras dele, usou a obediência de Pedro e a sua fé, mas Pedro deixa muito bem claro, foi o nome que curou este homem pela sua fé. Assim como todos podem ver. É o que está escrito aqui até o verso 16.
Vamos um pouquinho mais para frente, verso 17. Pedro, depois de ter feito esta cura, depois de ter ali anunciado e relembrado todo o povo do que haviam feito com Jesus, Pedro dá continuidade à sua pregação. Como assim? Pregação? Pedro não tinha foto em cartaz nenhum, não tinha nenhum grupo chamando para a pregação daquele tempo, não tinha nenhuma reunião pré-estabelecida naquele tempo, naquela ocasião, mas Pedro estava pregando. Sim, por quê? Porque devemos pregar a palavra do Senhor e falar em seu nome e anunciá-lo a todo tempo. E para isso não precisa um anúncio de uma semana antes e reunirmos em determinados lugares para criar uma expectativa no público para que ali algo aconteça. Isso não é uma pregação. A pregação do Evangelho é a tempo e fora de tempo, num lugar pré-determinado ou na rua onde você está. É simplesmente o anúncio das boas novas de acordo com a palavra do Senhor, expor Jesus para aquele que não conhece, chamá-los ao arrependimento e anunciá-los a vida eterna e a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma pregação do Evangelho. Eu sei que talvez depois muitos vão assistir essa aula em outra ocasião, outros de outras denominações e de outros costumes. E é claro que vão falar que eu estou ficando maluco. Como assim que uma pregação não precisa ser dentro de uma igreja, em tal hora, determinada, e ter um cartaz chamando pelo nome e pelo título? Eu sei que eu vou ser criticado por isso. E não há problema nenhum. Estou aqui lendo como isto se passou e como se davam as reuniões e o anúncio do Evangelho. Se houver algum questionamento, se houver alguma contraposição a isso, eu continuo defendendo aquilo que diz a palavra, continuo respeitando as opiniões, não há problema nenhum em discordar de mim, mas a partir do momento em que discordamos da palavra do Senhor, aí nós encontramos um ponto mais complicado de alinhar. Verso 17. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Verso 19. Arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Talvez aqui não fosse um púlpito, talvez aqui não fosse com um ótimo sistema de som, com microfone, com fumaça e luzes. Pedro estava fazendo o seu papel. Ei, irmãos, arrependam-se, voltem-se ao Senhor, voltem o seu pensamento a Ele, voltem às boas práticas, arrependam-se dos maus caminhos, dos maus costumes, deixem o pecado. Para quê? Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e assim Ele possa mandar o Cristo, como já foi dito. Arrisco eu dizer que nessas pregações muito bem elaboradas, lugares muito bem preparados, se sai da nossa boca, enquanto pregadores, arrependam-se dos seus maus caminhos, arrependam-se dos seus pecados e voltem o seu coração a Deus, talvez não fique ninguém mais dentro da igreja. Vire as costas e diga, esse cara está ficando maluco, eu vim aqui buscar outra coisa. Eu não vim aqui ouvir que eu estou errado. Eu não vim aqui para ninguém falar para mim que eu tenho que deixar as minhas práticas que não são boas e voltar os meus olhos para Deus. Eu não vim aqui para isso. Mas essa foi a pregação de Pedro. Por que hoje eu tenho que me adaptar às pessoas? Por que as pessoas não podem olhar para dentro de si e falar assim, poxa vida, isso que eu estou fazendo não agrada o coração do Senhor? Talvez isso que eu estou fazendo aqui não me leve para mais perto dele, me leve para mais longe.
Arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Esta é a palavra do Senhor. Verso 22, mais um grande link aqui, né, como todos os outros que a gente já viu, entre o Novo Testamento e a Antiga Aliança, entre os profetas e os livros da lei. Pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do seu povo. Aqui eu quero fazer um paralelo, quero voltar lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, só para a gente entender quem seria este a quem Moisés estava falando, né? O Senhor Deus levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Então, Deuteronômio 18, verso 15, vai nos falar a respeito disso. Que aqui citado no livro de Atos está transcrevendo aquilo que foi escrito em Deuteronômio. Para que a gente não perca o fio, para que a gente não perca o link e aqui a gente não fique fora do contexto. Mas o que foi falado para Moisés, quem seria este homem e tudo. Verso 15 do capítulo 18 de Deuteronômio. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Pois isso foi o que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse, eles têm razão, levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Então aqui, neste tempo, não quero fugir do contexto aqui, mas naquele tempo, o povo sabia quem era o Senhor. O povo respeitava, tinha temor pelo Senhor. E sabiam que eles não estavam em condições de estar frente a frente, de ouvir a voz do Senhor e de estar na sua presença. Porque eles tinham consciência dos erros que faziam, dos erros que cometiam. E ali pediam, então, não queremos ver o Senhor e nem ouvir das suas palavras. Por quê? Porque não damos conta disso. Sabemos do mal que fazemos e precisamos que alguém venha e nos fale antes que morramos todos. Então este profeta, tendo ali sido escolhido pelo Senhor, falaria ao povo. Já aqui, depois dos 4 evangelhos, de Atos e tudo, a gente vê que o povo não tem mais o mesmo temor ao Senhor. É uma grande minoria que sabe quem é o Senhor, que respeita, que tem esse temor. Como uma oração muito sincera que eu ouvi há poucos dias atrás. Senhor, eu não acredito. Senhor, eu não tenho mais fé. Senhor, eu estou fraco, mas estou aqui por obediência. A gente tem consciência da nossa condição, a gente sabe que falta algo ainda para chegar perto do Senhor, mas o temor está todo o tempo ali. A gente não brinca com a palavra do Senhor. Diferente do que vemos hoje, que pessoas deixam de lado a palavra para satisfazer os seus prazeres. Não quero divagar muito, não quero entrar em outros assuntos aqui para a gente não perder o fio da meada e terminar um grande capítulo pela frente ainda. Vamos continuar. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades.
A todo tempo que a gente vê quando o Senhor envia o seu Filho, quando Ele envia Jesus, mesmo quando Jesus se apresenta aqui, né, pelo contexto, depois de ter sido ressuscitado, Ele se apresenta ao povo para quê? Para curar o povo das suas maldades e das suas iniquidades. Em nenhum momento o Senhor Jesus vem prometendo nada para ninguém a nível material. Em nenhum momento o Senhor Jesus vem prometendo nada para ninguém de posições, cargos, títulos ou o que quer que seja. Em nenhum momento Jesus vem fundando nenhuma nova denominação, nenhuma nova placa, nenhum novo lugar específico. O que Jesus vem fazer é converter cada um das suas maldades. É apontar para o bom caminho e dizer, vai nessa direção. De resto, cada um fazia de acordo com a sua força, sem competição uns com os outros. Capítulo 4. Quero ver se eu consigo avançar e finalizar todo o capítulo hoje também, visto que o 3 era bem curtinho. Quem pode, por favor, capítulo 4, do verso 1 até o verso 4. Vou ler aqui, tá bom? Tá bem. Tá. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Amém. Então, eles continuavam o seu discurso, a sua pregação, por assim dizer, eles continuavam falando para o povo, ensinando, mas isso incomoda muita gente. Enquanto o ensino vem, enquanto a clareza das coisas do alto vem, incomoda bastante. Desde aquele tempo até o dia de hoje, incomoda. E o que aconteceu com eles? Foram agarrados pelo capitão da guarda do templo, os saduceus, e fizeram o quê? Lançaram-os na prisão. Ninguém veio felicitá-los pelo que eles estavam falando, sabendo que eles estavam falando da palavra de Deus, estavam ensinando a respeito daquilo que tinham vivido e a respeito daquilo que já tinham feito. Então hoje a gente não pode esperar muito diferente disso. Até porque a palavra nos diz que no final dos tempos iríamos também sofrer estas coisas. E a gente sabe que está por vir. E o que mais me chama a atenção aqui, eu não quero me alongar muito só nesse contexto, mas eles sendo lançados na prisão, ainda que não tivessem sido lançados ali, eles também não tiveram muito tempo para ir lá ficar perguntando quem gostou, quem não gostou, quem aceita, quem não aceita, e como é que a gente vai fazer no final disso que a gente falou. Verso 4 nos dá mais segurança a respeito disso quando ele fala assim, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Muitos desses somente ouviram a mensagem e creram. A gente não precisa de mais do que isso. A única coisa que a gente precisa fazer é se mover para transmitir a mensagem. A gente não precisa, por favor, de estratégia nenhuma para convencer ninguém, porque isso não funciona no reino. A gente não precisa ser apelativo para que alguém venha acreditar naquilo que a gente está falando. Isso não funciona. E ainda que funcione, vai durar pouco tempo. Porque não vem de dentro para fora. Vem simplesmente de uma pressão exterior para que eu creia no que está sendo falado, naquilo que eu estou sendo induzido. Eles ensinando o que estavam ensinando, incomodaram muita gente até que foram presos,
mas o número daqueles que creram naquela mensagem chegou perto de 5.000. E aqui eu não quero falar a respeito de números. A gente não está procurando 500, 1.000, 2.000, 5.000. Não é isso que nos motiva a continuar falando de Deus, a continuar pregando a mensagem. É simplesmente para que ela atinja aqueles que ainda não ouviram. Para que, se possível for, o Espírito Santo os toque e eles creiam naquilo que está sendo pregado. No dia seguinte, as autoridades e líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e diante deles começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Mais uma vez. E ali, na frente de autoridades, na frente de um povo importante, era o momento de Pedro se promover. Era o momento de Pedro levantar o seu nome e falar, agora vai, agora eu vou ficar conhecido, Jesus não está mais aqui, agora é minha vez. Não é assim? Mas aquele que tem o coração puro, aquele que tem o Espírito do Senhor falando através dele, não deixa com que esse orgulho tome conta e não somos nós que devemos ser vistos. Verso 8. Mas notem por que dessa resposta de Pedro. Porque o verso 8 já começa assim. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Sem ele, só resta o nosso ego para falar por nós, só resta o nosso orgulho para ser jogado para fora e dizer assim, eu faço, eu posso, eu conheço, eu sei. Enquanto Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje nós somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Notem que assim, sem freio, sem filtro e a informação completa. Olha, foi Jesus. Mas esse Jesus que vocês curaram, que vocês mataram, que vocês condenaram, que todo o povo recusou, que todo o povo negou, foi esse aí, aquele lá de Nazaré. Foi o carpinteiro, foi o filho do Zé. Mas foi ele que fez. E aí é claro que para não passar despercebido mais uma vez, a gente vai voltar lá para o Antigo Testamento, onde Pedro vai continuar respondendo com um salmo. Verso 11 aqui, a gente vai continuar, mas ele está lá no salmo. Esta passagem aqui, o que está escrito, está registrado no Salmo 118, verso 22. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, o que se tornou a pedra angular. Em outras palavras, ali dizendo, não somente para simplificar o que às vezes as palavras complexas de Salmos vão nos trazer, mas Pedro está dizendo assim para eles, ei, esse cara aí que vocês condenaram, que vocês mataram, é ele agora que vai dar a linha, é ele que vai dar a direção, é ele que vai ser o parâmetro para vocês compararem o que é, o que não é, o que é bom, o que é ruim, o que deve ser e o que não deve ser. Verso 12, ele reforça um pouco mais a mensagem ainda. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum momento Pedro fala assim, ele tenta puxar um pouquinho para ele, dizendo, é por ele, foi ele que fez, mas ele me usou, mas ele falou comigo para eu colocar a mão sobre alguém. De nenhuma forma. A todo momento, Pedro relata aquilo que fez, mas traz à memória quem era Jesus, e é somente ele, e se vocês me esquecerem da história, não há problema nenhum. Mas não esqueça aquele que tem o poder para fazer, e para curar, e para ressuscitar. Verso 13.
Nem todo esforço aqui vai passar despercebido. Né? Notem, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado? Nada podiam dizer contra eles. Aqui é mais um detalhe que eu quero só fazer um comentário nessas entrelinhas, que às vezes passa despercebido, mas notem que, apesar da coragem que eles viram em Pedro e João, aqueles homens, aquelas autoridades fizeram o quê? Eles perceberam que eram homens comuns e sem instrução. Ah, mas para eu poder ser chamado para pregar em tal lugar, eu tenho que ter um estudo assim, eu tenho que ter um estudo assado, eu tenho que ser importante, notável e, claro, né, não pode se deixar passar mais de 50 mil, 100 mil seguidores no Instagram, senão não conta para ninguém. Senão não vale, senão não tem peso, senão não tem propriedade aquilo que eu falo. Percebendo que eram homens comuns e sem instrução. O Senhor não conta com o teu diploma. O Senhor não conta com os teus estudos, com as tuas faculdades, não conta com o teu currículo. De novo eu vou dizer, eu vou abrir um parênteses aqui, bem grande, em negrito, sublinhado, tudo. Não é para deixar de se instruir, não é para deixar de se informar. Isso é muito importante e é claro que no desenvolvimento pessoal e no conhecimento isso tem um grande valor. Mas não se apoie nisso para que o Senhor te use. O Senhor vai usar o teu coração disposto, o teu caráter, a tua pureza e a tua transparência. Ele não vai usar o teu currículo e o teu diploma para falar com quem quer que seja. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: o que faremos com estes homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre este nome. Todavia, se alguém pegar uma câmerazinha do telefone e falar na internet algo que está escrito aqui, mas que vai contra aquilo que todo um sistema está fazendo, vamos calar esse maluco aí. O que esse cara está ensinando para os outros que vai totalmente contra aquilo que um sistema tá funcionando muito bem? Está dando muito lucro. Está agregando muito mais pessoas do que simplesmente abrir a palavra de Deus, ler e se instruir aqui. Então esse tipo de gente tem que ser, como a internet diz hoje, tem que ser cancelada, tem que ser silenciado. A gente não pode deixar com que um estudo dessa forma tome grandes proporções. Por quê? Porque se confrontar com aquilo que está sendo feito aí fora vai dar problema. É mais ou menos isso que a gente está lendo aqui. Por isso que eu falei que a partir do livro de Atos a gente vai fazer muito mais paralelos com nossos dias atuais. Mas é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Pedro e João fizeram um milagre em nome de Jesus, curaram o aleijado, exaltaram o nome de Jesus, apresentaram Jesus e o arrependimento para o povo, e logo isso incomoda as autoridades. Fala, o que esses camaradas estão fazendo aí? Jesus já dava problema lá atrás, a gente deu um jeito de tirar ele de cena. Matou, crucificou, enterrou. E agora esses caras vão continuar falando no nome de Jesus aqui? Vão continuar ensinando isso? A gente tem que silenciar esses camaradas. Não dá para continuar com essa história que vai nos trazer problemas. Verso 18. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores, mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Aquilo que a gente
Agora eu vou falar mais particularmente aqui, eu não posso generalizar, mas aquilo que eu falo aqui para vocês não pode ser diferente do que aquilo que eu experimentei, aquilo que eu vivi. Se não é um teatro. Se não é um discurso construído para fazer bem para o ego de todos que estão me ouvindo. Então eu repito as palavras de Pedro e João, aprendendo com eles o posicionamento deles diante das autoridades, eu simplesmente repito aqui aquilo que eu estou praticando. Não posso deixar de falar o que vi e ouvi. O que eu vi o Senhor fazer na minha vida, na minha casa e aqueles à minha volta, eu falo a respeito disso, eu testemunho a respeito disso. Aquilo que eu ouço falar, aquilo que eu leio do relacionamento com o Senhor, é aquilo que eu transmito. O que passar disso, que estiver fora daqui, e que eu começar a tentar me adaptar para agradar aqueles que me ouvem, não vai funcionar. Aí o verso 21, como que eles escapam da situação, como que eles vão sair de dentro da salinha do julgamento? Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-lo, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Então, como falamos aqui no início, era alguém a quem o povo já estava acostumado a ver ali naquela condição. Não foi alguém que apareceu da noite para o dia aleijado, podia muito bem ser combinado, né? Amanhã você aparece lá meio torto, daí a gente vai orar, você levanta e está tudo bem, todo mundo vai acreditar e todo mundo vai nos seguir, porque nós temos o poder disso. Não, então todo o povo conhecia aquele homem e todo o povo viu o milagre acontecer. Verso 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Só até aqui eu quero fazer um parênteses neste verso. Eles contaram para os seus companheiros tudo o que os chefes dos sacerdotes lhe tinham dito. Para que o contexto seja compreendido, precisa haver uma explicação. Precisa haver, sim, um relato daquilo que aconteceu. Eu não consigo imaginar a cena, eu não consigo acreditar de forma diferente de que eles chegaram lá para os seus companheiros para contar isso que aconteceu. Eles também não podiam ficar simplesmente em silêncio, mas eu não acredito neles chegando ali e maldizendo os chefes dos sacerdotes, falando mal, caluniando ou reclamando da situação. O que muitas vezes nós temos a tendência de, por muito menos, fazer. Acredito eu que a gente nunca tenha sido preso por conta disso, de que nunca tenhamos sido confrontados ou ameaçados, talvez, por essa situação. Mas se a gente vai contar para alguém uma situação ruim que aconteceu, a tendência é de descredibilizar aquele que nos fez mal. Me corrijam se eu estiver errado, mas ninguém vai contar para o outro um mal que sofreu, falando assim, nossa, aquele abençoado lá, como ele me humilhou na frente dos outros. Nossa, que irmão mais querido, como ele me maltratou na frente das pessoas. Ninguém vai contar dessa forma. Já no primeiro momento a ira sobe, a vergonha sobe, a raiva toma conta. E a gente vai contar talvez da maneira mais forte possível. Se der muito espaço, ainda falando mal e pedindo para Deus matar o inimigo. Eu não vejo Pedro e João fazendo isso, eu não posso afirmar, não está escrito aqui, mas eles relatando para os seus companheiros o que aconteceu, eles não podiam fazer de outra forma a não ser contar o que se passou, mas atenham-se simplesmente aos fatos. Olha, a gente foi preso porque aconteceu assim, nós falamos assim e terminou dessa forma. Ponto, sem parcialidade. Ah, eu fui preso porque aquele guarda era um sem vergonha, porque ele era um mau caráter, porque fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Não, você não precisa pisar em cima da pessoa, você não precisa maldizer e descredibilizar ninguém para que você seja o certo da situação. Isso é um grande ponto a se levar em conta.
seja qual for a situação que passemos. E é claro, se tivermos um bom posicionamento ao lado do Senhor e bons amigos ao nosso lado que tem o mesmo posicionamento, a gente vai se encontrar dentro do verso 24. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governadores se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Só até aqui, por um momento. Notem qual foi a reação daqueles que estavam com Pedro e João ouvindo isso. Ao invés de se reunir em volta da mesa para falar mal dos chefes e sacerdotes, para tentar achar uma solução para sair daquilo ali, ou mesmo se vingar pelo que tinha acontecido com Pedro e João, a primeira reação deles, quando ouvem a história, é que todos iriam orar juntos. Todos iriam ali clamar ao Senhor juntos. E novamente esta oração, novamente aqui a partir do verso 25, quando a palavra fala que Davi citou estas palavras, nós vamos voltar lá para Salmos 2. Salmos 2, verso 1 e 2, é o mesmo texto que está transcrito aqui como as palavras de Davi, né? Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Então eles citam aqui as palavras de Davi dentro dessa oração. Notem que mesmo a oração ao Senhor, ela é citada dentro da palavra. Mesmo a oração ao Senhor é a repetição das suas palavras, aquilo que ele já disse ao seu povo. E nós caímos no erro de repetir as nossas palavras a Deus, pensando que se repetirmos 5, 10, 15, 20 vezes aquilo que queremos, o Senhor vai atender só porque a gente é chato e repetitivo. E muitas vezes a nossa palavra está cheia de maldade. Nossa palavra muitas vezes está cheia de ira e de vingança. E caímos no erro de acreditar que o Senhor vai atender só porque a gente quer. E outra coisa aqui que fica bem claro no final desses versos, né? Verso 26 que a gente leu. Porque, né, os reis e os governantes da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos aqui também colocar no contexto esse seu ungido, para a gente não bater no peito e falar assim: ai daquele que tocar no ungido do Senhor, né? Como a gente escuta muito falar por aí. Verso 27, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Quem é o ungido do Senhor que os reis e governantes das nações lutam contra? Não sou eu e você, meu querido. Não se dê o benefício de levantar a voz, o peito e dizer assim que ninguém dos teus inimigos vai tocar naquele que é ungido do Senhor, descontextualizando completamente aquilo que a palavra está dizendo. Amém? Para que fique memorizado mais uma vez. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram com que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente.
estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu santo servo Jesus. Então eles estão recebendo a notícia de que Pedro e João eles foram presos, foram ameaçados por pregar as boas novas de Jesus, por pregar o arrependimento, por pregar aquilo que deveria estar sendo colocado em prática pelo povo. Eles recebem essa notícia, eles veem uma ameaça da parte dos chefes dos sacerdotes, dos líderes religiosos, eles veem tudo isso, eles se voltam a Deus para quê? Para pedir para Deus colocar fogo no cavalo dos inimigos deles? Para pedir para Deus fazer descer um raio e queimar os inimigos deles? De forma alguma. Eles pedem para que venha a justiça do Senhor sobre o ungido do Senhor, que é Jesus. Não são eles, mesmo enquanto discípulos ali. Estou nem falando da gente aqui já muito mais longe do que isso, né? Aqueles que estiveram com Jesus, que viveram com Ele, pedem isso a Deus, mas ainda assim, no verso 29, qual é o complemento da oração? Pedindo que o Senhor leve em consideração as ameaças, não é nem simplesmente pela vontade deles, é olha, Senhor, a gente está correndo perigo, a gente está sendo ameaçado, a gente está sendo aqui impedido de falar no teu nome, de ensinar sobre o teu filho, mas ainda assim, considera isso. E o pedido deles não é derrota isso, derrota aquilo, acaba com tal, acaba com outro. Não, é capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Quer dizer, eu estou indo em direção ao perigo. Eu não peço para que Deus tire o perigo, para que Ele me livre do perigo, para que não exista ameaça. Não. Senhor, só me dá coragem para ir. Porque assim, o Senhor mandou ir para lá, eu sei que aquela barreira ali, o Senhor não vai tirar. Aquele perigo ali, não vai sair dali. Senão é fácil. Senão a palavra não precisa reforçar para nós ali um pouquinho mais adiante que nós devemos ser perseverantes até o fim. Verso 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Senhor, só me capacita para eu ir, o resto é o Senhor que vai fazer. Aí notem que quando vem uma oração sincera, quando vem uma oração para um bem comum, para a edificação do corpo, para exaltar o nome do Senhor, aí vem a resposta. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Verso 32, para eu finalizar aqui, que hoje acho que eu passei da hora. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Notem que aqui, depois de terem feito essa oração, depois de estarem todos no mesmo espírito, a gente já viu isso, né, este mesmo cenário aqui, se reproduzir lá em Atos 2, a partir do 42, na comunhão dos cristãos, e aqui eles continuam com as boas práticas, né? Eles não consideravam nada somente seu. Enquanto irmãos em comunhão, era tudo comum a todos. Com grande poder, verso 33. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Sem obrigação, sem imposição, sem valor contabilizado na ponta do lápis e no final do mês alguém ligando para você falando assim, olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Não. Por amor, por consciência e pelo entendimento
de um só corpo, uma só direção, e de que aquilo que Deus me dá, aquilo que Ele me abençoa, é para que também eu possa abençoar os outros. Talvez se hoje está entrando muito financeiramente para mim, é porque alguém do meu lado está precisando de algo e eu preciso suprir isso também. Para um bem comum, para um corpo saudável, todos precisam ser bem nutridos, todos precisam estar com as suas vitaminas em dia, todos precisam estar ali com a manutenção em dia, por assim dizer. Usando um exemplo muito aleatório aqui do nosso dia a dia, eu não posso simplesmente ir tomar banho, lavar só a metade do meu corpo, cuidar só da unha do pé e passar creme, isso, aquilo, e não lavar as mãos, não cuidar do meu rosto, não cuidar do cabelo e tudo. É um só corpo. Ou se eu fizer o contrário, eu me preocupo demais com o penteado, com a barba, isso e aquilo, mas o resto do corpo talvez não vê um desodorante, não vê um banho, é só uma vez na semana, não tem um... Algum lugar vai dar ruim, algum lugar vai cheirar mal, porque o outro está tendo muito mais atenção do que o que deveria. E o corpo ele deve ser sustentado de maneira linear. Ele deve ser sustentado de igual para igual. Verso 35 aqui, a gente entende isso, que tudo era depositado aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Não é porque eram melhores, não é porque tinham um título, ou estavam numa posição, isso e aquilo, mas eles eram talvez aqueles que tinham o entendimento e o contato talvez com o Senhor, embora isso fosse aberto a todos, mas eles talvez tinham conhecimento ali, talvez em todo o grupo, talvez eles sabiam mais da necessidade de um ou de outro, mas nenhum deles, tendo o coração puro, nenhum deles se aproveitava da situação. Ah, chegou para mim aqui 100, então eu vou pegar 50 e vou repartir só os outros 50. Não era para o seu benefício próprio, para o seu uso e seu deleite próprio. Repartiam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Aqui finalizamos o verso 36 com mais uma reflexão para nós entre contribuir com o corpo. E de acordo com as reuniões que vemos a partir de Atos dos Apóstolos, eram feitos segundo o entendimento de cada um, para que houvesse mantenimento de acordo com as suas possibilidades. Isto não era imposto a ninguém, isso não era obrigatório, e isto não era condenatório se não fosse contribuído. Eu sei que vai muito de encontro e com muitas doutrinas que vemos hoje, muitos ensinos. E mais uma vez, se muitos me ouvirem a falar isso aqui hoje, vou ser um pouco mais condenado e criticado, e não há problema nenhum nisso. Mas até aqui, tudo era feito por entendimento, por amor e de acordo com as possibilidades de cada um. Não era imposto a ninguém. Cabe também nós, enquanto bons cristãos, não somente ficar esperando que alguém faça algo pelo nosso próximo, mas talvez nós nos preocuparmos com o nosso próximo. Porque muitas vezes pensamos, isso é obrigação do pastor, isso é obrigação da igreja, é obrigação de fulano, de ciclano, e talvez muitos nem saibam que ali onde você pensa que é a obrigação, ali onde você vê que é a função deste, de fazer pelos outros, talvez seja muito mais este que esteja necessitado. E a gente cria uma expectativa em cima de uma pessoa que ela deve fazer, mas nós, enquanto cristãos, não fazemos. Vou usar um exemplo aqui também muito claro, que talvez muitos já tenham passado por isso, já tenham se dado conta disso. Quando a gente está passando por uma dificuldade, por um problema, por algo que precisa ser resolvido, que precisa de uma oração,
Muitos de nós fazemos o quê? Pegamos o telefone, ou se é perto, a gente vai até a casa, né, do pastor e liga, ou vai até ali, bate na porta. Ah, pastor, eu preciso de uma oração porque eu preciso resolver isso, eu preciso disso, daquilo, eu preciso que o senhor me ajude. Em contrapartida, quantas vezes nós já fizemos o contrário? Pegamos o telefone, ligamos ou batemos na porta e falamos, e aí? Do que é que você está precisando agora? O que é que eu posso fazer por você? Eu posso simplesmente orar por você. Mas não, a gente sempre inverte e cria a expectativa. Não, é ele que tem que fazer por mim. Enquanto a gente vê aqui na primeira igreja, por assim dizer, em Atos dos Apóstolos, não havia necessidade entre nenhum deles. Todos se uniam, todos oravam mutuamente, uns pelos outros, e se sustentavam uns aos outros. A gente não pode criar esta imagem de que a pessoa que está ali transmitindo a mensagem, de que aquele que traz uma palavra, traz uma oração, traz algo ali que edifica a vida de alguém, esse está num nível acima, ele pode tudo, ele sabe tudo, é ele que tem o contato com Deus ali assim. Não. Jesus se entregou naquela cruz, o véu do templo se rasgou e o acesso está livre a todos. Inclusive, para batermos lá na porta do Senhor, lógico que eu estou usando um exemplo aqui diferente, mas bater lá na porta do Senhor e falar, Senhor, eu me permito, Senhor, eu venho aqui agora pedir pela vida do meu querido irmão fulaninho, ciclaninho de tal. E às vezes a gente não faz isso. A gente está tão ocupado indo até o Senhor para que Ele possa nos dar aquilo que a gente precisa, que a gente esquece do outro que está do lado. A gente está tão preocupado em ir aos pés do Senhor, pedir para Ele derrotar os nossos inimigos, e a gente não esquece que Ele está preocupado com os inimigos dele. E os nossos fomos nós que arrumamos. Os nossos inimigos fomos nós que cultivamos. Por um erro aqui, outro erro ali, uma falta de perdão ali, uma falta de diálogo lá. E daqui a pouco a gente está batendo na porta de Deus pedindo para Ele exterminar estes inimigos, que não tem nada a ver com o inimigo do Senhor. Aquele que fez mal para nós pode ser muito mais crente do que nós mesmos que estamos pedindo para Deus exterminar ele lá. Vamos voltar o nosso coração para a oração dos apóstolos. Senhor, leva em conta isso que está se passando e me ensina a ser corajoso para seguir em frente. Senhor, leva em conta isso, aquilo que está dando ruim aqui dentro, mas me ensina a ser perseverante, obediente e, sobretudo, corajoso para seguir em frente. Amém? Não vou me estender mais, já comentei muito, já falei bastante. Agora só tenho a agradecer ao Senhor por este momento. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque ainda que não sejamos merecedores, mas a Tua graça repousa sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito Santo fala aos nossos corações, Pai, usa quem quer que seja, Pai, para trazer um alinhamento, uma direção, um ensino, Pai, ou simplesmente um conforto, um consolo, um refrigério. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja no decorrer dos nossos dias, que a Tua vontade seja feita, Pai, que possamos diminuir para que o Senhor cresça, que possamos, Pai, sermos corajosos a falar o Teu nome, Pai, a anunciar o Teu Filho Jesus que foi entregue injustamente naquela cruz. Que assim possamos ser corajosos, Pai, para confrontar aqueles que vêm nos afrontar, ó Deus, e falarmos em Teu nome e chamar ao arrependimento aqueles que estão fora dos Teus caminhos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, afasta das nossas casas, afasta das nossas vidas tudo aquilo que não nos pertence, Pai, tudo aquilo que nos afasta de Ti. E se for da Tua vontade, Senhor amado, afasta também de nós o inimigo, Pai. Afasta também de nós as astúcias do inimigo, Senhor amado. Eu sei que não poderemos ser livrados a todo tempo, Pai, mas aquilo que o Senhor puder fazer, que estiver na Tua vontade, Paizinho querido, afasta. E assim capacita-nos a saber passar pelas adversidades, Pai. Tendo o Senhor como escudo, tendo o Senhor como direção e, sobretudo, tendo o Senhor como esperança, Pai. Em nome de Jesus, ensina-nos, Pai.
Ensina-nos a ter um coração humilde como o teu. Ensina-nos, Pai, a sermos mansos e ao mesmo tempo prudentes. E dá-nos, Pai, o discernimento do teu Espírito, Pai, para não cairmos nas armadilhas do diabo. Pai, em nome de Jesus, assim oramos e louvamos o teu santo nome. Amém e amém, Senhor.